Quarta-feira movimentada no Campeonato Brasileiro e também de definição dos confrontos na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Você confere tudo agora no Placar da Rodada com Abel Neto. Boa noite, Abel. Boa noite, William. Boa noite a todos. É verdade, foi realizado o sorteio hoje na cidade de Luque, lá no Paraguai, definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Lembrando que os times do lado esquerdo fazem o segundo jogo em casa. Então temos um confronto entre brasileiros, Santos e Atlético Paranaense. O Palmeiras vai enfrentar o Barcelona do Equador, Grêmio contra o Godoy Cruz da Argentina. O Botafogo vai enfrentar o Nacional do Uruguai, de muita tradição. River Plate da Argentina contra o Guarani do Paraguai. O Atlético Mineiro contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. Lanús contra o Strongest. E o São Lourenço da Argentina contra o Emelec do Equador. Lembrando que esses jogos, os confrontos das oitavas de final, essa fase vai começar na primeira semana de julho. Então vamos falar agora de Copa Sul-Americana, porque nesse mesmo sorteio, lá no Paraguai, foram definidos os confrontos da próxima fase da Copa Sul-Americana, com a participação de 6 times brasileiros. O Flamengo vai enfrentar o Palestino do Chile, Ponte Preta contra o Sol de América do Paraguai, Sport Arsenal da Argentina, Fluminense contra a Universidade Católica do Equador, time de Quito, a Chape contra a Defensa e Justiça da Argentina e o Corinthians vai enfrentar o Patriotas da Colômbia. Essa é a próxima fase com 32 equipes da Copa Sul-Americana. Vamos falar então agora de Campeonato Brasileiro. 8 jogos realizados nesta noite, começando a 7ª rodada da competição. Vamos lá então para o Campeonato Brasileiro, começando com o Atlético Goianiense e Avaí, lá em Goiânia, no Estádio Olímpico. Jorginho fez 1-0 para o Atlético. Aí o Juan recebeu dentro da área e bateu de bico, empatando para o Avaí. Pênalti do Leandro Silva no Jorginho, o Everaldo foi para a cobrança, bateu lá no cantinho direito, 2-1 para o Atlético Goianiense. Mais um pênalti agora do Gustavo, foi mão ali do Gustavo, e o Everaldo de novo, só que dessa vez no ângulo, 3-1 para o Atlético contra o Avaí. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e olha a falha do zagueiro Felipe Santana, ele cabeceou para trás, achou que não tinha ninguém do Atlético Paranaense, mas o lateral Sid Clay estava lá. Olha aí na repetição, que falha do Felipe Santana, e o Sid Clay aproveitou muito bem e garantiu a primeira vitória do Atlético Paranaense no campeonato contra o Galo Mineiro. No Recife, na Ilha do Retiro, Sport e São Paulo, ninguém fez gol. Esse foi o lance de maior perigo, um chute do André e a defesa do goleiro do Renan Ribeiro do São Paulo. E nessa cabeçada do Gilberto, o Magrão fez uma linda defesa, 0-0 Sport e São Paulo lá no Recife. Em Salvador, Vitória e Botafogo no Barradão. E o Fogão fez 2-0 ainda no primeiro tempo com 2 gols do Bruno Silva. O volante Bruno Silva foi o artilheiro da noite do Fogão. Esse o segundo de cabeça, ainda no primeiro tempo, uma ótima vantagem para o Botafogo. Mas o Vitória reagiu no segundo tempo. O Gabriel Xavier diminuiu, 2-1 para o Botafogo. Empurrado pela sua torcida lá no Barradão, o Vitória conseguiu o empate. Jogada meio na raça ali do André Lima. E o Chiesa fez o gol do empate. Festa da torcida do Vitória, 2-2 lá no Barradão. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Vasco. Olha quanto gol de cabeça, Andrei Giroto, 1-0 para a Chape. Outro escanteio, o Jean empatou para o Vasco, 1-1. Agora o Arthur fez um golaço, olha que coisa linda, o chute que ele acertou no ângulo, o goleiro Martins Silva só observou. Vitória da Chape, 2-1 contra o Vasco, faz boa campanha a Chapecoense, Ilha do Urubu, primeiro jogo do Flamengo na Ilha do Urubu. Flamengo jogando de brancos, quase 14 mil torcedores que foram ao estádio, viram essa linda jogada do menino Vinícius Júnior, olha que chapéu, ele que já está negociado com o Real Madrid. E viram também mais um gol de cabeça, esse do Hever, fazendo 1-0, e o Leandro Damião. O pessoal está treinando muito essa jogada, pelo menos os atacantes, 2-0 para o Flamengo contra a Ponte Preta no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Arena Corinthians, olha aí, tô falando, olha como tem gol de cabeça. Esse foi do zagueiro Balbuena, paraguaio Balbuena, garantindo a 6ª vitória seguida do Corinthians no Brasileirão, O torcedor do Cruzeiro lamentou muito esse lance. O Ábila entrou pro Inacreditável Futebol Clube, amigo. Que gol que ele perdeu. Sorte do Corinthians. Vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro. Na Vila Belmiro, clássico paulista, Santos e Palmeiras. E o Jean Mota cruzou e o Kaique fez o único gol do jogo, Muita reclamação dos palmeirenses. Olha só.
Reclamação de falta do Kaique ali no Edu Dracena, o árbitro não viu, validou o gol. Vitória santista, graças também às ótimas defesas do goleiro Vanderlei. Aliás, teve a maior pontuação da rodada até aqui no Cartola, 26 pontos para o Vanderlei, goleiro do Santos. Vitória do Peixe, 1-0 sobre o Palmeiras. Na Vila Belmiro foi estreia do técnico Levir Coupe. Vamos ver então os jogos de amanhã. 2 partidas completam essa rodada amanhã. Em Curitiba, no Couto Pereira, Curitiba e Bahia. E no Maracanã, Fluminense e Grêmio, 2 times que fazem também boa campanha no Campeonato Brasileiro. Classificação, então, depois desses jogos de hoje, olha aí o Corinthians, como eu dizia, 6 vitórias seguidas, 19 pontos, seguido pelo Grêmio que joga amanhã contra o Flu, Coritiba, Chape fazendo boa campanha, Santos 3 vitórias seguidas, reagindo bem na competição, e lá embaixo, olha só, na zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro, hein, que perdeu mais uma hoje em casa, o Vitória, o Avaí e o Atlético Paranaense, o Atlético que conseguiu uma vitória hoje, mesmo assim, está na 20ª posição do Campeonato Brasileiro. Eu volto com você, William Vac. Boa noite. Muito obrigado, Abel Neto. Boa noite para você.